O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram frutos, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que lhes fala em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isto eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, não vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Felizes são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino, e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda mais forte a palavra do Senhor, mais forte. Enquanto nos sentamos, vamos cantando. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa. A semente caiu em terra boa
mais uma vez, mais forte, só vocês. Deu fruto a semente, caiu em terra boa e deu fruto. Nós pedimos ao Senhor que seja assim mesmo, porque mais do que nunca, meus irmãos, é preciso que a semente caia em terra boa. E você entendeu a parábola? O próprio Jesus a explicou, que ela caia no terreno bom do nosso coração e produza frutos, mais do que nunca. Por quê? Está aqui no próprio Evangelho. Depois de contar a parábola, Jesus fez o que ele muitas vezes fazia com os seus discípulos. Ele se afastou só com eles, deixou a multidão. Como você viu, era uma grande multidão, tanto assim que Jesus teve que entrar num dos barcos, ficar um pouco à distância, para que todo o povo pudesse escutar. Como estou aqui, em cima do palco, para que todos possam ver, para que todos possam escutar. Jesus retirou-se um pouco, para falar a eles. Mas depois que falou, ele se reuniu só com os discípulos. Primeiro falou à multidão. Depois, ele vai estar com os seus discípulos. E eles logo perguntaram a eles. Acompanha comigo o versículo 10. Então, Mateus 13, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que eles falam em parábolas? Era uma coisa bem importante essa. Muitas vezes Jesus falava em parábolas. E mais uma vez ele falou, mas falou através de parábolas. Ele respondeu, e é uma coisa muito importante, guarde bem isso, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Graças a Deus, gente, é uma grande graça esta. Mais do que nunca a palavra de Deus tem estado à nossa disposição. Eu me lembro, eu já fazia teologia, e era raríssimo, infelizmente, as pessoas lerem a Bíblia e terem a Bíblia nas mãos. Eu me lembro ainda quando eu fazia o curso de filosofia, portanto já era seminarista, tinha feito todo o seminário menor. Nós tivemos a graça de um professor, um bom professor, padre, que começou a cultivar em nós o gosto pela palavra de Deus. Tanto assim que ele fez uma coisa que não era comum. Ele fez que todos nós alunos, veja bem, seminaristas, já tendo passado por todo o seminário menor, naquele tempo eram 15 anos de seminário. Portanto, depois de todo o ginásio, depois de todo o colegial, portanto, toda a escola média, quando nós já estávamos de batina, naquele tempo se usava batina, fazendo filosofia, ele teve que cultivar o nosso gosto pela palavra de Deus, fazendo com que todos nós tivéssemos, não era ainda a Bíblia, apenas os 4 evangelhos. Foi uma coisa linda quando ele mandou que a primeira coisa que ele, como professor, queria de nós é que nós lêssemos todinho o evangelho de São Mateus, do começo até o fim. Para nós foi uma coisa assim, inclusive inusitada, admirável, exigente. O professor estava querendo que nós lêssemos todo o evangelho do começo até o fim, para vocês perceberem a graça que nós estamos tendo nesses últimos tempos. Claro, foi muito bom, começou aí o meu gosto pela palavra de Deus, me tornei mesmo, graças a Deus, o padre Jonas da Bíblia, como o povo diz, porque não entendendo, né, o meu nome, Jonas Abib, né? Eles escutam Jonas Abib, Jonas Abib, Jonas Abib, Jonas a Bíblia, e eu fico muito contente por isso. Eu já disse isso muitas vezes, porque na verdade eles acertaram, e eu quero ser cada vez mais o padre Jonas da Bíblia, tanto quanto eu quero que você seja. Qual é o seu nome? Da Bíblia.
da Bíblia, está vendo? O seu nome João da Bíblia, Maria da Bíblia, Odete da Bíblia, Carlos da Bíblia, Jonas da Bíblia. Eu quero que realmente você seja, que o seu sobrenome seja da Bíblia, de tal maneira você esteja impregnado da palavra de Deus, de tal maneira você tenha gosto pela palavra de Deus, você busque a palavra de Deus, que todos possam dizer que você é, qual é o seu nome? E o que mais? Da Bíblia. O que mais? Da Bíblia. Vamos repetir, qual é o seu nome? De quê? Da Bíblia, isto. É uma grande graça que nós estamos tendo hoje, que nós não tínhamos antigamente. Como diz aqui no final, felizes são os vossos olhos porque veem. É versículo 16. Felizes são os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. É verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, o que nós estamos vendo nos tempos de hoje, e não viram. E ouviram o que estáis ouvindo e não ouviram. Ao mesmo tempo, meus irmãos, além de ter a palavra de Deus nas mãos, hoje nós estamos ouvindo a pregação com muita facilidade, graças a Deus. Bons pregadores, pregadores sacerdotes, pregadores leigos. E quantos leigos pregando a palavra de Deus, mais do que nunca nós estamos tendo essa graça. Por quê? O porquê é o mais importante, porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós é concedido conhecer, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não, disse Jesus. E continua, pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós recebemos a palavra de Deus com gosto, com satisfação, com alegria, se nós assimilamos a palavra de Deus, se nós retemos a palavra de Deus, se nós vivemos, se nós cumprimos, se nós realizamos a palavra de Deus, nós vamos recebendo mais. O nosso coração se torna terra boa. O nosso coração se torna terra boa. Com frequência, quando se faz uma colheita, se tiram os frutos, por exemplo, se colhe o milho todo, se colhe o feijão todo, mas não se corta o pé, não se leva embora o pé de feijão, o pé de milho, não se joga fora, pelo contrário, deixa na terra. Aquilo vai caindo na terra, até mesmo depois vem o arado ou vem o trator, revolve todas aquelas plantas, aquelas folhas, aquele caule das plantas, por exemplo, do pé de milho, e tudo aquilo é misturado com a terra e torna a terra melhor. Claro, aquela própria planta que já deu o seu fruto, já fez a sua missão, ela iria secar, muitas vezes seca mesmo. Toda aquela matéria da planta misturada com a terra melhora a terra. É assim conosco também. Quanto mais você recebe a palavra de Deus, quanto mais você guarda a palavra de Deus, quanto mais você ama a palavra de Deus, quanto mais você vive a palavra de Deus, mais o seu coração vai se tornando terra boa. E o seu coração, você precisa produzir frutos bons. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. E continua. Deixa eu falar antes disso. Mas ao contrário, se a gente ouve a palavra de Deus, mas sem atenção. E quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus sem atenção? A gente nem sabe mais, quando chega na pregação, o que foi lido no Evangelho. Acabou de ser lido o Evangelho. Vai para a pregação e a pessoa já esqueceu, tão distraída que ouviu o Evangelho. Nem digo, a pessoa já esqueceu completamente qual foi a primeira leitura, se é um domingo como hoje, qual foi a segunda leitura, esqueceu. Por quê? Porque infelizmente não estava com atenção. Nós temos que buscar a palavra de Deus, gente, como quem tem fome.
como quem tem sede. Porque a própria palavra de Deus diz que vai chegar o dia, e veja, isso está chegando. Eu lhes tenho falado a respeito disso nesses dias, graças a Deus. Vai chegar um dia em que haverá uma fome e uma sede, não de comida e de bebida, mas uma fome e uma sede da palavra de Deus. Só que diz a própria palavra de Deus que buscarão e não encontrarão. Eu já lhes disse, e repito aqui, é o padre Michel Choyan, que vasculhando as coisas dessas instituições internacionais, que estão por aí mandando, na verdade mandando, como aconteceu com o Parlamento Europeu, que acabou de declarar, legal o aborto, legalizou o aborto. Ele vasculhando essas instituições, percebeu que desde o ano 2000 já estão em preparativos, e ele mesmo diz no que ele deixou por escrito, as coisas já vão muito adiantadas, já está aí. Gente, vai ser que nem a queda de um dominó. Sabe aquela brincadeira de dominó? Põe as pedrinhas uma ao lado da outra, depois a gente derruba a primeira e vai todas as pedrinhas, a gente faz curva assim, né? Fica até bonitinho, gozadinho, faz até curva assim com as pedrinhas de dominó, derruba a primeira, ela vai fazendo a curvinha, né? Bonitinho, derrubando todas. Vai ser assim. Já começou. Uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. E disse ele, já está tudo preparadinho para que forças internacionais, supranacionais, como é a ONU, como é o Parlamento Europeu, declarem numa boa, está declarado, as nações que estão ligadas são obrigadas a seguir. E você acha que o governo brasileiro vai sair? Devendo até os ossos do corpo, na nossa dívida externa, você acha que nós vamos conseguir desvencilhar-nos dessas instituições, como é o Banco Mundial? Infelizmente, primeiro nos escravizaram, para depois, escravos, agora nos impor aquilo que eles querem impor. Na verdade, atrás deles todos está o próprio Satanás, está o próprio Anticristo. E vão impor, infelizmente. Então, eles já estão preparando a chamada religião universal e única. Eu reexplico que será retirar um pouco de cada religião que existe. Um pouco, como no supermercado, pegar aqui e der lá. E impõe esse pacote para a gente. Mas a gente já sabe direitinho, o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina da igreja, a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus Cristo, claro, isso não haverá. Haverá muito de espiritismo, haverá muito de esoterismo, isso sim. Tudo isso vai se aceitar. Todas aquelas coisas que nós sabemos que realmente são erradas, são malignas, são diabólicas, estará aí até obrigatório, porque será uma religião universal e única. Universal e única. Para todos, sem exceção. Mas a verdade mesmo será abolida e nós seremos impedidos de viver a verdade. Você sabe muito bem que uma das primeiras coisas, a própria palavra de Deus diz, já diz lá em Daniel, e se repete também, mostrando que a primeira coisa que vai ser retirada é a Eucaristia. Porque segundo eles é fonte de conflito. Esse negócio da presença real de Jesus, corpo, sangue, alma, divindade, na Eucaristia, a celebração da Eucaristia, é impedimento até entre os cristãos, porque os evangélicos, por exemplo, já não aceitam. Imagine os outros, budistas, confessionistas, os hindus, as religiões africanas, não aceitam isso. Então, isso será abolido em nome da paz, em nome da única religião, da religião universal, da religião que dizem eles vai trazer paz ao mundo inteiro. Será tudo engano, mas claro, se farão grandes preleções e grandes pregações mostrando, né, a religião de todos, a religião de irmãos, onde todos têm a única religião, todos creem numa única crença, né, sem diferenças, sem intolerâncias,
sem brigas, sem guerras por causa de questões religiosas. Portanto, a religião, dizem eles, que vai trazer a paz, a concórdia, a união de todos os homens na face da terra. Só história, só discurso. Mas a verdade mesmo nos será retirada. Assim como a Eucaristia e a celebração da missa vai ser retirada, também todas as verdades, claro, sobre Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo. Porque, claro, se Jesus é Deus, e Ele é mesmo, claro, mas para eles, se Jesus é Deus, tudo cai. Tem que ser a palavra dele, eles sabem disso. Então eles querem retirar a divindade de Jesus, porque se Jesus é Deus, então, claro, só se pode seguir o que Jesus falou. Eles sabem das coisas. Os bandidos não são ignorantes, não. Não é que eles têm outras religiões, nunca ouviram falar de Jesus. Não. São pessoas que, na verdade, estão negando, estão traindo a verdade, estão traindo Jesus, estão traindo a verdadeira religião. Então, por quê? Se Jesus é o Filho de Deus, nós precisamos seguir o que Ele diz, precisamos seguir o Evangelho, precisamos seguir a Bíblia. Claro, depois de tirar a Eucaristia, a primeira coisa que vão retirar é a divindade de Jesus. Jesus, para eles, será um profeta como os outros, será um homem de Deus que surgiu como os outros, ou até mesmo, será um Cristo, sim, o Messias, mas como eles dizem, também houve outras encarnações. Você está me entendendo, né? Outras encarnações do Messias. Buda, por exemplo, dizem eles, Buda, fundador do budismo, foi uma encarnação do Messias. E dizem eles, para cada época, para cada era da história, surge um Messias. Até dizem eles, de maneira muito bonita, surgiu realmente um grande profeta, um homem de Deus, surgiu um Messias, um Cristo, para aquela época, no meio dos judeus, que foi Jesus Cristo. Que ele nasceu na era de peixes, dizem eles. Somente que já passou esta era. Inclusive diziam eles, essa era retrógrada, de coisas antigas, de coisas passadas, de coisas muito oprimentes, cheios de sentimentos de culpa. Essa época já passou, agora já entramos na era de Aquários, dizem eles. Depois do ano 2000, principalmente, nós entramos, dizem eles, na era de Aquários. Então, na era de Aquários, o que foi da antiga era, da era de peixe, já se foi. E também Jesus, que é da era de peixes, já se foi. Para uma nova era, o novo Messias. E vão nos impor um novo Messias, um novo Cristo, até dizendo, haverá, e certamente já estão dizendo, já está encarnado, já está em algum lugar, logo logo vai aparecer, e vai aparecer mesmo. Mas quem? O verdadeiro Messias? Não. O verdadeiro Cristo? Não. O anticristo. Para nós que sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e disso, gente, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. Porque nem foram homens que inventaram isto. Foi o Pai que enviou o seu Filho, e Ele nos trouxe a verdade. Até preste atenção ao seguinte, porque até falam que nós somos intolerantes, todas as religiões são boas, e claro, se é a religião tem que ser boa. Toda religião tem que ser boa. Se não for boa, não é religião. Se ela é má, já por princípio não é uma religião. Porque a religião nos leva a Deus, nos leva ao bem, nos leva a fazer o bem. Então, é claro que todas as religiões são boas. Mas na verdade, o que nós vivemos não é simplesmente uma religião. Porque o que são as religiões? Foram esforços de homens de muito boa vontade, que quiseram conhecer Deus, e quiseram chegar a Deus e levar as pessoas para Deus. Por isso quiseram conhecer a vontade de Deus, quiseram conhecer os mistérios de Deus. E buscaram, estudaram, e rezaram, e compuseram a própria religião. Quiseram até mesmo buscar um caminho para chegar a Deus. Isso é uma coisa bonita, claro que é bonito, de grande boa vontade. Um caminho para chegar a Deus. E uma vez que se busca um caminho para chegar a Deus, uma moral, uma maneira de viver para chegar a Deus. Bonito tudo isso. Realmente todas as religiões são boas. Mas o que aconteceu? Chegou um momento que o Pai viu que nós, na verdade, não estávamos acertando com aquilo que era a verdade.
Por causa do pecado original. A nossa inteligência ficou obscurecida. E por mais esforços que os homens fizessem, eles não chegariam à verdade. Chegaram perto da verdade, mas não chegaram à verdade. Então o Pai manda o seu Filho. E aí está a beleza. O próprio Filho de Deus, Deus como Pai. Nós vamos rezar já no creio. E aí está a fonte da nossa fé. O Filho de Deus foi enviado pelo Pai. Ele que é a verdade, Ele que tem todo o conhecimento, Ele que veio do céu. Não são mais os homens querendo conhecer a Deus, mas Deus vem se revelar, Deus vem se dizer, Deus vem se contar, Deus vem se apresentar aos homens. Você me entende? É diferente. Não é mais o homem buscando um caminho para Deus, mas o céu vem até nós homens. E Jesus pode dizer: eu sou o caminho. E nisso não há uma intolerância. Eles dizem: não, que intolerância isso de vocês dizerem que Jesus Cristo é o caminho. Claro, Ele que veio de lá para trazer. Se Ele veio do céu, suponhamos, se eu vim agora lá daquele lado, não tinha caminho nenhum, eu vim de lá, eu posso lhes mostrar o caminho, porque eu vim de lá, você não veio. Da mesma forma, Jesus, Ele veio de lá, e aliás, Ele é o de lá. Ele é Deus com o Pai. Então, se Ele é Deus, Ele pode mostrar, e só Ele pode mostrar o caminho para Deus. Aliás, Ele que é Deus, é o caminho para Deus. Está me entendendo? Ele que é Deus, é o caminho para Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A vida veio dele e tudo converge para Ele. Isso não é intolerância. E mais ainda, portanto, se Ele é o caminho, Jesus nos ensinou como viver. A moral, os mandamentos, as leis, os princípios que nos levam a Deus, Jesus nos ensinou. E Ele mesmo disse: eu não estou abrogando tudo aquilo que o Antigo Testamento falou. Não, eu não vim para abolir a lei, mas para levá-la à perfeição. E Ele aperfeiçoou tudo aquilo que já estava no Antigo Testamento, aquilo que já estava na lei, através do Evangelho. Então é totalmente diferente. Uma vez que chegou o sol, para que nós ficarmos com as nossas velas acesas? Enquanto havia escuridão, eram preciso as velas acesas, eram precisos os lampiões, eram precisos até mesmo as lâmpadas. Mas depois que chega o sol, em pleno sol, para que deixar luz acesa? Para que deixar vela acesa? Realmente, com a vinda de Jesus, caíram a razão de ser de todas as religiões. Nós não condenamos quem ainda não teve o conhecimento da verdade, mas na verdade não é preciso mais. Para que esses fundadores de religiões, tentando chegar até Deus, buscando um caminho para chegar até Deus, buscando leis, mandamentos para levar a Deus, para agradar a Deus, uma vez que o próprio Deus veio e Ele mostrou a verdade, Ele é o caminho e Ele nos trouxe a vida. Gente, é isso. Desculpe, somente que os bandidos sabem de tudo isto, mas negam isso tudo, contrapõem-se a tudo isso, querem derrubar tudo isso e querem nos impor uma nova religião universal e única, uma nova religião criada por eles, criada por esse conjunto de homens, porque hoje se faz assim, não se busca a verdade, mas se busca o consenso. O padre Michel Choyan, estudando bem as coisas, como acontecem nessas instituições internacionais, ele mesmo diz, na verdade eles não buscam a verdade, eles buscam o consenso. Até eles dizem, ninguém tem a verdade. O que nós devemos conseguir é o consenso. Então, a minha opinião, a sua opinião, a opinião dele, a opinião dele, a opinião dele, a opinião dele, junta todas as opiniões, se faz um consenso dessas opiniões, então isto é a verdade. Na verdade é o consenso, mas dizem eles sabem que estão errados, mas são mentirosos, são falsos, e dizem, não adianta tentar a verdade, o que se busca é o consenso. Então a nova religião será o consenso desses que se reuniram. É claro que a igreja não podia assinar embaixo, e não assinou quando houve essas reuniões. As reuniões continuaram, e diz o padre Michel Choyan, já são 2001,
2000, 2001 e agora 2002, já é o terceiro ano que as coisas continuam, e diz ele, já lá vão, ele fala no português, bem ao tipo de Portugal, né? Já lá vão bem adiantadas as coisas. Já nos impõem uma nova religião, universal e única, e já estão dizendo para Michel Choyan, fala, já está nas regras, que a primeira coisa que vai ser impedido é fazer proselitismo de qualquer uma dessas religiões. Vai ser uma religião nova, universal e única, portanto, caem todas as outras religiões e todas as outras doutrinas. Quem começar a ensinar coisas da própria religião, está condenado, será punido, porque... Portanto, não haverá mais não será permitido nenhum tipo de proselitismo. Portanto, gente, nós não poderemos pregar mais a palavra de Deus. E veja que isso não é estranho. Como é que chama aquele que compôs Ninguém Te Ama Como Deus? Martim Valverde. Martim Valverde já veio várias vezes ao Brasil. Quando Martim Valverde vem ao Brasil, o Martim realmente nada de braçada, porque diz ele, e já disse isso aqui nesse palco, que na pátria dele, hoje as coisas estão um pouco melhores, mas ainda não melhorou totalmente. Mas diz ele que na pátria dele era, e de certa maneira ainda hoje é proibido, falar abertamente de Jesus Cristo. Os padres, por exemplo, lá não podem andar de batina. Tolera-se alguém que usa clergyman, mas na verdade pela lei deveriam usar terno como outro qualquer, sem nenhum símbolo. E é proibido. O Martim diz que lá ele não pode chegar e começar cantando já músicas de louvor, músicas de adoração. Mesmo o programa que ele faz, anunciando os shows dele, não pode aparecer lá, show de evangelização, Jesus Cristo e tal, jovens para Cristo, de jeito nenhum. Tudo isso é proibido. E se isso aparecer, já impedem de acontecer o show. Até ele diz, ele tem que começar a cantar músicas românticas, que falam da natureza, que falam da família, que falam no bem, que falam da verdade. Ele vai cantando, ele é mexicano, as músicas mexicanas, ele canta uma música de outro lugar, daqui a pouco ele põe uma música do Brasil. Olha, a gente lá no Brasil, eles cantam isso, e vem uma música brasileira aqui, nossa, já falando um pouco mais, e ele vai andando, vai falando. No final do show, ele consegue cantar Ninguém Te Ama Como... No final do show, ele vai poder anunciar Jesus Cristo. Porque se ele começar, ele já vai ser impedido. Está vendo uma pátria irmã aqui perto? Já durante tanto tempo, onde lhes é proibido falar abertamente de Jesus Cristo. Só que vai ser muito pior. Daí nós não poderemos falar mesmo, e nada do Evangelho. Você então pergunta, então o que nós iremos fazer? Claro, nós iremos falar, clandestinamente, mas iremos falar. Nós iremos celebrar a Eucaristia clandestinamente? Nós iremos falar da palavra de Deus às escondidas, mas falaremos, e se nos custar a vida, nós falaremos. Haverá irmãos nossos que, inclusive nesta ocasião, precisarão de força, e nós daremos força a esses irmãos. Claro que nós levaremos a palavra, correndo risco, e você precisa estar preparado desde agora. Gente, agora é livre semear. Agora se pode jogar toneladas de semente, inclusive no Brasil, graças a Deus, você pode jogar, como está sendo jogado agora pelos ares, toda essa minha pregação, inclusive dizendo as coisas que os bandidos estão fazendo. Eu ainda estou livre de dizer essas coisas, não sei até quando eu estarei livre de dizer e abrir e rasgar diante de vocês a verdade do que já está acontecendo. Mas infelizmente, nós que hoje podemos jogar toneladas de sementes, seremos proibidos de jogar qualquer semente. Claro, nós jogaremos sementes.
nós jogaremos sementes. Deixa eu contar um fatozinho que me tocou muito. Vocês sabem que muitas coisas que nós conseguimos foi através de medalhinhas de Nossa Senhora. Esse terreno onde nós estamos aqui, que essa chácara toda aqui, foi conquistado assim. Primeiro um pequeno terreno que está para lá, perto daquela portaria nessa minha direção. Foi jogando uma medalhinha de Nossa Senhora que nós conseguimos esse terreno. Depois a chácara toda foi conseguida também com a medalhinha que nós jogamos. E muitas coisas que nós temos foram conseguidas assim. Claro, não é o jogar a medalhinha em si. Nós estávamos pedindo a Deus aquele terreno, aquele lugar, aquela casa. Tivemos que pagar? Tivemos, mas era impossível conseguir isso aqui. O seu Noé, que era o proprietário, tinha dito: isso aqui é a menina dos meus olhos, eu não vendo isso para nada e para ninguém. E eu conheci o seu Noé, eu sei que realmente ele pensava assim. Mas Deus mudou todas as coisas, tanto assim que depois foi o seu Noé que veio oferecer para nós e quase que exigir que nós comprássemos. Ele pressentiu, ele fez uma operação do coração e não saiu-se bem, então ele foi como que obrigado a vender. Ele quis vender para distribuir já em vida a herança para suas filhas. Então ele veio oferecer, depois veio quase que impor a gente bondosamente, não é? Que nós comprássemos, dizendo que nós é que devíamos comprar, que ele sentia que nós é que devíamos comprar esse terreno. E claro, não foi fácil, mas compramos. Mas por que aconteceu esta mudança? Porque jogamos a medalhinha. Então, já habituamos a fazer isso. Nessa semana que terminou, na quinta-feira, nós estamos em São Paulo, num lugar novo que vamos ter em São Paulo. A seu tempo você saberá. Num lugar ótimo, onde vamos ter as nossas coisas. E ao lado havia uma loja. E 15 dias atrás, quando estavam negociando todo esse lugar, falaram: e a loja? Não, mas a loja já está alugada e não tem como, já tem proprietário a loja. Mas seria ótimo para nós se tivesse a loja também, porque imagine um lugar, um ponto maravilhoso, né, onde nós estamos com a Canção Nova e ali ao lado uma loja para ter todos os nossos produtos em plena cidade de São Paulo. Só que disseram: infelizmente a loja é nossa, nós somos proprietários da loja, mas a loja não pode entrar no negócio. Bom, e quinta-feira nós já sabíamos disso. Só que a Marina, que está encarregada da revista, estava lá conosco, a Marina, esposa do Vinícius, que está aí a Marina, isso está aí, né? Fica em pé, Marina, vem mais para frente para o povo te ver, está aí a Marina, né? Então a Marina disse: padre, por que nós não vamos jogar uma medalhinha lá na loja? Verdade ou não é? Eu disse: Marina, você tem uma medalhinha? E ela foi buscar uma medalhinha. Procurou, bolsa de mulher tem tudo, né? Ela procurou, não sei se foi na bolsa dela, na bolsa de outra, né? Está dizendo que foi na bolsa de outra, né? Conseguiu uma medalhinha de Nossa Senhora e fomos lá para colocar a medalhinha. Duas coisas interessantes. Quando nós saímos na rua para entrar na loja ao lado, alguém gritou atrás de mim: Padre Jonas, eu virei, né? E era um casal do começo da renovação, aqui em Guaratinguetá. A carteirinha dela, de sócia da Canção Nova, é o número 49. Portanto, lá dos inícios, né? Ela estava entre as primeiras 50, né, sócias da Canção Nova. Foi arrecadadora aqui. Depois foram para São Paulo, porque ele aposentou, os filhos foram estudar para São Paulo. E fazia tempo que nós não os víamos. Eles eram de dentro de casa e nós éramos de dentro da casa deles. Encontramos, imagine a festa que foi. Depois os levamos lá para dentro, já ofereceram a casa deles, que vai ficar bem perto de nós. Foi uma conversa muito boa e tal. Depois eu desci de novo, com a medalhinha na mão, para colocar na loja. E claro, cheguei lá, vi a loja toda, né? Eu tinha que disfarçar, não ia na cara botar uma medalhinha na loja dos outros. Então olhei para o produto, me interessei pelos produtos. E na verdade eu estava interessado no meu produto, né? E na hora de vir atrás de uma estante, eu soltei, pus a mão assim, né? Para ver o produto e atrás soltei, atrás da estante, a medalhinha de Nossa Senhora e ficou lá. Nós subimos para o andar superior, onde estávamos negociando, e passados 3 minutos,
Não foi mais do que isso. Eu vi um vozerio dentro lá das salas. E o pessoal falando alto e gritando. Eu vim depressa para ver o que tinha acontecido. Quando eu cheguei, o pessoal dizendo, a loja. Eu fui saber. Gente, na hora que nós colocamos a medalha, estávamos subindo. Trouxeram de novo. Eu não estava nessa hora nas negociações. Voltaram ao assunto. E a loja? O proprietário virou, bom, vocês estão tão interessados na loja? Eu vi que vocês estão interessados. Não era possível não, né? Mas esses que estão aí, eu posso colocá-los num outro local. E a partir de agora, a loja pode entrar no negócio. Eu nunca vi uma coisa tão rápida. Deus está com tanta pressa e Nossa Senhora fez igualzinho nas bodas de Caná. Meu filho, eles não têm vinho, eles precisam de uma loja aí, dá um jeito. Na hora que eu coloquei a medalhinha lá em cima, porque o pessoal já sabia que a loja não podia entrar no negócio. Mas alguém entrou, né, como Pedro Bó, e a loja? E aquilo que não era possível, tornou-se possível. São as maravilhas de Deus. Mas eu contei esse fato por quê mesmo? Eu fiquei tão empolgado com o fato que esqueci o porquê eu estava contando o fato. Louvado seja Deus. Mas logo vem qual é a razão pela qual eu estava contando esse fato. Sim. Hoje, graças a Deus, acho que eu vou voltar a acertar. Eu falava até esse compositor e músico, Martim Valverde. Hoje nós podemos lançar toneladas de sementes e de medalhinhas também, né? Podemos jogar toneladas de sementes. Hoje podemos jogar. Mas vai chegar uma hora, gente, que não poderemos mais pregar a palavra de Deus abertamente. Eu digo a vocês, vamos pregar? Vamos sim. Às escondidas sim. Correndo risco de vida sim. Vamos celebrar a Eucaristia quando for proibido? Vamos sim. Vamos correr risco de vida? Vamos. Talvez sejamos martirizados, glória a Deus. Mas pregaremos a palavra, anunciaremos, levaremos a muitos que precisarão. Mas agora que nós temos liberdade, nós precisamos com muita rapidez, e o fato que eu contei mostra que verdadeiramente Deus está com pressa. Deus está com pressa. Antigamente eu fiz isso aqui, mas demoraram meses para nós conseguirmos. Agora não, gente. Coloquei a medalhinha, Deus já deu. Por quê? Porque a medalhinha é poderosa? Não, porque Deus está com pressa. Ele precisa levar a palavra de Deus a uma multidão de pessoas. Eu digo sinceramente a vocês, eu quero que tudo isso que o Davi, o Departamento de Audiovisuais tem, em livros, principalmente em livros, mas também em cassetes, em vídeos, em CDs, que esse material todo seja colocado agora, nas mãos das pessoas, agora enquanto é tempo. Porque vai chegar uma época que nós não poderemos editar esses livros, nós não poderemos gravar esses CDs e cantar essas músicas em público, nós não poderemos ter essas fitas que hoje temos, porque nem poderemos fazer essas palestras. Mas o que já for feito, já está feito. O que foi gravado, já estará gravado. O que está impresso, já está impresso. O que já está com você, já está com você. O que está nas suas prateleiras, nas suas gavetas, já está com você. E haverá um tempo em que nós teremos fome e sede da palavra de Deus, e vamos buscar e não encontraremos. Onde vamos encontrar? Clandestinamente, já nas nossas gavetas, nas nossas prateleiras, às vezes escondidos debaixo da cama. Mas nós teremos lá CDs ainda, lá teremos ainda fitas de vídeo, lá teremos ainda fitas cassetes com essas palestras, talvez com esta palestra.
Talvez com esta palestra, para você se recordar e saber, numa hora de aflição, de uma grande aflição, que você não vai entender nada, você estará aflito, você estará, quem sabe, até mesmo desesperado diante da situação, e você vai pegar esta fita, vai escutar essa fita, alguém vai ver até mesmo no vídeo essa fita, correndo risco, mas vai ver, vai ouvir, e saberá, meu Deus, tudo isso já tinha anunciado. E você vai ter coragem, como diz Jesus: sou eu não me afastei de vocês não, eu estou com vocês nessa grande tribulação. Eu já havia predito tudo isso, também foi pregado assim, porque já estava na minha palavra. Chegarão dias em que haverá fome e sede da palavra de Deus, e ela será proibida. Não apenas não haverá, será proibida. A verdadeira religião, gente, vai ser proibida. O evangelho vai ser proibido. Os documentos da igreja, os documentos do Papa João Paulo II vão ser proibidos. Mas você vai vasculhar lá os seus livros. É por isso que eu quero que esses livros todos estejam nas mãos de vocês. E de muita gente, eu não tenho interesse em vender livro, em vender CDs. Não, eu preciso que isso se escoe e me entendam e ajudem a Canção Nova a fazer isso. Graças a Deus, nós temos um arsenal de palavra de Deus. Nós temos toneladas e toneladas de palavra de Deus a ser distribuída enquanto é tempo, antes que seja tarde. Mas eu creio que realmente tudo isso vai chegar às mãos das pessoas, vai estar impresso, gravado no coração das pessoas, e na hora que precisarem, elas vão encontrar. Por quê de tudo isso? Porque eu preciso dizer a vocês, o que a palavra de Deus está nos dizendo, infelizmente vai acontecer. Seremos proibidos da verdadeira religião. Então, mais do que nunca, nós precisaremos da verdade, precisaremos do Evangelho, precisaremos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós dizíamos na manhã, você não pode ter medo de ser do pequeno resto. Infelizmente, gente, muita gente vai afinar, muita gente católica vai afinar, muita gente que você conhece nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, até nos nossos movimentos, infelizmente vão afinar. Nós não quereríamos que fosse assim, muito menos Deus não quereria que fosse assim. Mas quem não for firme, quem não acolher a palavra de Deus agora, quem não retiver em si a palavra de Deus, quem não assimilar em si, quem não colocar pela vida a palavra de Deus impregnada em si, porque isso ninguém vai tirar de nós. Talvez uma Bíblia, talvez um Novo Testamento pequenininho, como aquele que o meu professor mandou que nós tivéssemos, só os 4 evangelhos, que você, mulher, desculpe falar isso, vai guardar no seu sutiã, e que nós homens vamos guardar não sei onde, até mesmo lá dentro, naquele negócio, vamos guardar lá dentro. Vamos guardar direitinho, onde ninguém vai ousar botar a mão lá. Deus nos desculpe, mas teremos que talvez levar um livrinho do Evangelho nesses lugares, para que não nos apalpem, não detectem que nós temos a palavra de Deus. Mas mesmo se nós não conseguirmos levar um evangelinho no seu sutiã, lá guardadinho num lugar bem escondido, que nós o tenhamos já no coração, nós já o tenhamos gravado no coração, e a hora de receber a palavra de Deus é agora, a hora de reter a palavra de Deus é agora. Meu filho, minha filha, me deixe falar assim. Eu sei que há pessoas adultas, talvez que têm mais idade do que eu, mas me deixe falar assim com o coração. Aproveite, não perca a chance, não gaste seu tempo à toa. Não passe por cima da Bíblia assim. Não escute a palavra de Deus de qualquer maneira. Haverá uma época em que nós todos, e você também, e os seus também, terão fome e sede da palavra de Deus, e não a encontrarão, e até mesmo ela será proibida. Claro que o próprio Jesus já disse, e eu lhes mostrava hoje de manhã cedo, depois de tudo isso, ele vai ser vitorioso. Ele podia ser vitorioso antes, mas ele disse que vai ser assim. Ele vai deixar que os homens façam, porque os homens já se rebelaram contra Deus. Aquilo que está no Salmo 2 e que nós pregamos hoje cedo,
Vai acontecer. Há uma verdadeira conspiração contra o próprio Deus e contra o seu Cristo, querendo nos impor um anticristo, até dizendo que a era de peixes já passou, já entramos na nova era, portanto, na nova era, um novo Cristo, um novo Messias. Então já saiba, quando surgir um novo Cristo, já saibam que ele não é o Cristo. O único Cristo é o Filho de Deus, que se chamou nosso Senhor Jesus Cristo. Esse será o anticristo. O restante que eles falam é só história, para enganar a gente. Mas por isso mesmo, você agora não pode perder tempo, você não pode perder a ocasião. Se você não levou o cristianismo com responsabilidade até agora, você precisa. Se você não foi fundo na palavra de Deus, você precisa ser assim como eu sou chamado. Não basta eu ser chamado, eu preciso ser o padre Jonas da Bíblia, que tem a Bíblia de tal maneira impregnada em si, que até me possam chamar padre Jonas da Bíblia. O meu sobrenome é da Bíblia. Que você igualmente seja assim, que possam chamar você com o seu nome e com o seu sobrenome, que é da Bíblia, porque o tempo é agora. A verdadeira doutrina da igreja, a verdadeira doutrina da igreja, nós temos que possuí-la agora, porque depois, gente, virão as falsas doutrinas, mas muito bem apresentadas, sabe? Os bandidos não vão fazer as coisas assim mal feitas, não. As preleções deles, as conferências deles serão bonitas. A própria palavra de Deus diz que tudo aquilo que o anticristo vai fazer é com muita pompa, com muito brilho, com muitas luzes, com muita poesia, tudo muito bonito, tudo muito ofuscante, tudo muito maravilhoso, que vai encantar as pessoas. Ele fará um verdadeiro encantamento sobre as pessoas. Um verdadeiro encantamento. Outro dia eu estava no aeroporto, estavam passando o vídeo do Harry Potter, no vídeo ali eu fiquei admirado de ver o encantamento das pessoas. Eu não fiquei vendo, somente vi e reconheci que era. Até aquele menininho, ele é esquisitinho no filme, né? A gente logo percebe que se trata dele. As pessoas, gente, estavam vidradas no vídeo. Vidradas. Sabe quando uma criança está vidrada? Mas não eram crianças, não, era um aeroporto de gente adulta e de gente de posses, porque no aeroporto você não tem qualquer pessoa. O que havia ali de executivos, de empresários, né? E assim, de olhos esbugalhados, vendo. Por que tem essa atração toda? Porque ali está justamente a atração da serpente. A serpente é assim. A serpente faz isso, ela hipnotiza as pessoas. Tem muito brilho, tem muita beleza, tem muita atração. Então, as falsas doutrinas, gente, não vão ser apresentadas de maneira má, não. Serão atraentes. Terão um encantamento. Só não terá encantamento sobre quem já tiver o Evangelho no coração, a verdadeira doutrina no coração e o Espírito Santo em abundância. Só. Estou lhes falando uma coisa seríssima. Você precisa ter já o Evangelho no coração, a doutrina da igreja já no coração. E sobre tudo isso, como água que se joga por sobre a semente, você precisará ter o Espírito Santo. Você precisará ser batizado no Espírito Santo e permanecer cheio do Espírito Santo. Você precisará ser cheio do Espírito Santo. Senão, meu filho, desculpe, você vai ser levado como o roldão das pessoas. Só ficará um pequeno resto. Mas diga comigo, eu quero ser desse pequeno resto. Pela graça de Deus, eu não tenho medo de ser desse pequeno resto, custe o que custar, mesmo que custe a minha vida. Eu quero ser desse pequeno resto. Eu não quero negar Jesus Cristo, eu não quero negar o Evangelho, eu não quero negar a igreja, não quero negar a Eucaristia, não quero negar nada da minha fé. Pelo contrário, eu quero ter o Evangelho gravado no meu coração,
a doutrina gravada no meu coração. E sobre tudo isso, eu ser batizado no Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, que a semente do Evangelho, que a semente da sã doutrina seja regada em mim pelo batismo no Espírito. Eu preciso, Senhor, porque quando chegarem esses tempos, a semente lançada no coração vai produzir bons frutos, e eu não darei para trás, eu não negarei, eu não trairei Jesus, não trairei o Evangelho, não trairei a doutrina da igreja, porque eu já tenho, Senhor, gravado em mim a palavra da verdade de Tu, Jesus, que és o caminho, a verdade e a vida. Batiza-me, Senhor, agora. E batiza-me cada vez mais, Senhor, no Teu Espírito Santo, que regue esta palavra, que regue essa doutrina, para que os frutos venham, e que eu possa ser, Senhor, do pequeno resto que vai Te aguardar na glória. Porque veja, está na palavra de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que quando esse anticristo, que vai colocar essa religião única e universal, e que vai subir ao trono para reinar sobre as nações, e que vai também sentar-se nesse trono e vai se mostrar como Deus, e vai querer ser adorado como Deus, daí se manifestando realmente como o anticristo. Ele não vai dizer que é o anticristo, mas ele vai querer ser adorado como Deus. Então diz a palavra, imediatamente Jesus virá na glória, e Ele vai destruí-lo com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. O Senhor vai aturar até lá. E é preciso que você saiba disso, que Ele vai aturar até lá. Mas quando Ele der esse passo de ir ao trono e de se fazer adorar como Deus, Jesus haverá de intervir. Está na segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2. Então o Senhor virá e o destruirá com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. E até lá você precisa estar firme. Até lá a semente da palavra precisa produzir os seus frutos. E é isso que nós pedimos agora, Senhor, cantando do fundo do coração, Senhor, cheios do Espírito, e queremos ser cada vez mais cheios do Espírito, que realmente a semente caiu no chão e produziu todos os frutos. Cante. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Mais uma vez. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, ó Senhor, e dá-nos vida, dá-nos tua força, Consolador. Indique o caminho e o seguiremos. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem
vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, enche-nos, encela-nos. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Maria lavaria na Maria lavaria nani. Isto, professe a sua fé. O Senhor nos quer fortes agora. Levante seus braços. Abra-se mais ainda a ação do Espírito Santo. Cante nessa linguagem nova. Hoje nós temos liberdade. Liberdade de cantar no Espírito, de orar no Espírito, de proclamar a palavra de Deus, de celebrar a Eucaristia, de mostrar o único e verdadeiro Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, de apontar o único e verdadeiro Deus, de mostrar a verdadeira doutrina, de pertencer à única e à verdadeira igreja. Hoje temos oportunidade e nós te louvamos por isso, Senhor, e nós te bendizemos por isso, Senhor. Mas precisamos ser fortes para os tempos que se aproximam, Senhor, onde tudo isso nos terá tirado, onde trevas virão sobre a igreja, onde trevas virão sobre o mundo, Senhor. E nós precisaremos ter o Evangelho, a tua doutrina, ter-te, Senhor, acrisolado no nosso coração. Derrama sobre nós o Espírito Santo, enche-nos com o Espírito Santo, torna-nos fortes agora. Sim, Senhor, grava em nós, não temais, coragem, sou eu. Sim, Senhor, grava em nós, coragem, sou eu, não temais. Porque naquelas horas precisaremos, Senhor, da força da Tua Palavra. Precisaremos, Senhor, do alento do Teu Espírito Santo. Precisaremos de graça, Senhor. Precisaremos da Tua fortaleza, Senhor. Nós seremos do pequeno resto. Nós aguardaremos a Tua vinda, Senhor. Nós veremos a Tua vinda em glória, Senhor. Nós te veremos como Rei e Senhor. Nós veremos, Senhor, a destruição do anticristo e de tudo aquilo que ele tiver construído. Mas até lá, Senhor, precisaremos aguentar e aguentar firme. Dá-nos o Teu Espírito, dá-nos a Tua unção. Acrisola em nós, Senhor, a Tua Palavra. E nós queremos estar de alma limpa, de alma receptiva, de coração aberto, terra boa para receber a Tua Palavra. Acrisola em nós a Tua doutrina, Senhor, a doutrina da Tua igreja. E derrama sobre nós, Senhor, o Espírito Santo, porque nós queremos ser firmes até o fim. Nós queremos crer, Senhor, e não negar nunca, 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 nunca a nossa fé, Senhor. Mesmo que isso nos custe a vida, será por pouco tempo, por muito pouco tempo. Logo o Senhor virá, e o nosso corpo que ficou sepultado na terra, ele também ressuscitará, e nós estaremos corpo e alma, sim, estaremos, Senhor, ressuscitados, transformados, Senhor, a Te aguardar na glória. Obrigado, Senhor, obrigado. Somos o pequeno resto e seremos o pequeno resto, Senhor. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. E agora na unção do Espírito, pode ficar com esse fundo. O fundo permanece, mas nós vamos rezar para valer o creio. Sim, quase que parando em cada palavra, tomando sentido em cada palavra, porque é isso que nós professamos e queremos professar até o fim, sem sair uma linha, sem sair um i, sem sair um pingo no i de tudo aquilo que o creio nos afirma. Creio em Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor.